falar um pouquinho sobre os cuidados com o paciente oncológico durante a pandemia por Covid. Eu vou só passar para vocês, duplicar aqui para vocês uma apresentação para que vocês possam acompanhar de forma visual melhor, tá? Só um instante. Vivi, já dá para ver a apresentação? Dá para ver sim, dá tudo certinho. Pronto. Então, gente, esse evento, né, é uma iniciativa do Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera, e eu fico muito feliz pelo convite, né, fico muito feliz pela oportunidade de poder dividir com vocês algumas experiências que a gente tem passado aqui no hospital. Né? Então, como a gente falou há pouco, eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados com os pacientes oncológicos. Né? Eu sou enfermeira, graduada pela Universidade Federal de Sergipe, também sou mestre em Ciências da Saúde pela mesma universidade e pós-graduanda em Enfermagem Oncológica pela Uninasal. Atualmente, eu estou coordenadora do Centro de Oncologia do Hospital Primavera, né, e vou dividir com vocês um pouquinho as experiências que nós estamos passando aqui no Centro de Oncologia em meio à pandemia. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a vulnerabilidade dos pacientes oncológicos. Né? Existe Só um instante aqui, gente. Parou de compartilhar, ver. Parou de compartilhar. Voltou. Existe uma ansiedade muito grande por parte dos pacientes, né? Um receio muito grande, né, dos pacientes oncológicos em especial, quando se trata do risco da contaminação pelo Covid. Né? Então, a gente vê nas mídias, a gente vê na televisão, a gente vê nos noticiários, né, o tempo inteiro se falando dos grupos de risco. E aí eu trouxe, né, para a gente discutir um pouquinho sobre os grupos de risco, né, que podem ter complicações decorrentes do Covid, e não que as pessoas que têm essas comorbidades, elas têm maior chance de pegar a doença. Não é isso que se trata. Né? O que a gente está tratando é que as pessoas do grupo de risco, elas têm maior chance de desenvolver alguma complicação por conta do Covid, né? E aí, o que a gente tem visto como os maiores grupos de risco? Aqueles pacientes que são maiores de 60 anos, pacientes que possuem alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes, ou que têm alguma doença respiratória de base. E com relação aos pacientes oncológicos, os grupos que têm maior risco são aqueles que têm doenças hematológicas, os pacientes transplantados, os recém-transplantados, os pacientes que estão fazendo algum tratamento, seja ele de quimioterapia, radioterapia ou uso de medicamentos imunossupressores, podendo ser esses também medicamentos por via oral, e os pacientes recém-operados, certo? Então, nem todo paciente que tem um histórico de câncer, ele é um paciente dentro do grupo vulnerável, dentro do grupo de risco. Né? Eu tive câncer há 4 anos, eu não estou em tratamento agora, não tenho nenhum indício, nenhuma indicação nos meus exames laboratoriais de imunossupressão, eu sou do grupo de risco. Esse paciente ele pode ser até do grupo de risco por outros fatores, mas não por esse câncer, certo? Então, existia um temor muito grande a princípio, né, de que todo paciente que tem qualquer histórico de câncer é um paciente do grupo de risco. E não é exatamente dessa forma que a gente tem que analisar. E aí, partindo, inclusive, dessa insegurança dos pacientes e da própria necessidade da instituição se precaver, né, por conta da pandemia, por conta da necessidade de proteção, tanto dos profissionais, quanto daqueles pacientes que utilizam o nosso serviço, desde março, né, que o hospital tem adotado diversas medidas de segurança, né, e aqui não seria diferente, no centro de oncologia não seria diferente, e eu vou dividir com vocês agora qual foi todo o nosso planejamento
para que a gente trouxesse segurança para esse paciente, para que ele se sentisse à vontade de continuar o seu tratamento. Né? A gente vai ver mais lá na frente que isso é um temor da maioria dos pacientes, se vai precisar interromper, se não pode vir ao serviço continuar o tratamento. Então, eu vou dividir com vocês, né, a partir de agora, quais foram as medidas adotadas pelo serviço. Para a gente começar, né, eu vou apresentar para vocês o nosso centro de oncologia, certo? Ele é um serviço ambulatorial, né, prestado pelo hospital, onde a gente atende não só os pacientes oncológicos, não só os pacientes em tratamento, mas a gente tem uma gama de outros profissionais que atendem também no centro de oncologia, certo? Então, a gente tem os pacientes que vão ao serviço para tratamento de quimioterapia, a gente tem os pacientes que são atendidos pelos médicos oncologistas, sejam esses pacientes de primeira vez, pacientes que vão definir o tratamento, pacientes que fazem acompanhamento com o oncologista, mas que não fazem mais tratamento, e, além disso, outros profissionais. A gente tem a equipe multidisciplinar, formada por farmacêutico, odontólogo, psicólogo, e nutricionista, que atende os pacientes em tratamento, os pacientes oncológicos em tratamento, e nós temos ainda atendimento eletivo, pela reumato, infectologista, hematologia, mastologia, cuidados paliativos, cirurgião geral, cirurgião oncológico e cirurgião de cabeça e pescoço. Nós temos profissionais da clínica de dor e temos também hepatologista. Então, além dos pacientes oncológicos que estão em tratamento, a gente tem outros pacientes que também utilizam o nosso serviço. E, a princípio, né, desde março, quando começaram as primeiras medidas de precaução de todos os serviços, a gente teve uma preocupação muito grande relacionada a esses pacientes, né? A gente tinha um fluxo um pouco maior de pacientes no serviço e a gente precisou fazer algumas adequações para que a gente não colocasse nem a equipe e nem os próprios pacientes em risco. Então, algumas das nossas medidas adotadas, né, foi a readequação da nossa agenda de infusões. Então, a gente reduziu o número de pacientes por dia. Isso não quer dizer que a gente suspendeu o tratamento de ninguém, né? Todos os pacientes continuaram com seus tratamentos da mesma forma. Só que a gente fez uma melhor distribuição dos pacientes na agenda, de forma que a gente não sobrecarregasse o serviço nem na recepção e nem na sala de infusão. Uma outra readequação que a gente fez foi mudar as agendas de atendimento daqueles profissionais que atendiam por ordem de chegada, por exemplo, ou por blocos de atendimento, para a hora marcada. Então, a gente deixou de ter blocos de pacientes que chegavam no mesmo horário e a gente começou a pactuar com os pacientes um horário de chegada, para que aqueles pacientes também que têm o hábito de chegar muito antes no serviço, que eles não chegassem tão cedo, para não gerar uma sobrecarga na recepção, e também para que eles não ficassem muito tempo aguardando. Né? Então, a gente mudou a agenda dessa forma, redistribuiu também as consultas, para que a gente não tivesse um quantitativo muito grande de pacientes por dia. A gente limitou a agenda, reduzindo o quantitativo máximo dessas agendas, para que não houvesse sobrecarga. Uma outra mudança também das nossas agendas foram as heparinizações. A heparinização é um procedimento conhecido popularmente como a limpeza do catéter, né, que acontece para aqueles pacientes que não estão fazendo mais infusão, não estão fazendo mais uso de quimioterápico venoso, e aí eles vinham ao serviço antes, a cada 2 meses, para fazer essa limpeza do catéter. E aí, baseado na literatura e percebendo que havia segurança para espaçar esse período, a gente espaçou as heparinizações de todos os pacientes para cada 3 meses. Inicialmente, a gente fez essa medida sem ter muito a noção de quanto tempo a gente ia precisar fazer essas readequações, por quanto tempo ainda ia ser necessário o isolamento, por quanto tempo ainda ia ser necessárias as medidas de precaução. Então, inicialmente, a gente espaçou pensando em não deixar tantos pacientes concentrados no mesmo mês. Mas aí isso acabou se tornando uma rotina do serviço. Então, hoje, todos os pacientes estão sendo agendados com 3 meses, trazendo, né, para esses pacientes a oportunidade de vir menos ao serviço, né, de precisar vir com menos tempo ao serviço e evitar a exposição. Nós fizemos também algumas mudanças nas consultas.
Alguns pacientes que não estão em segmento de tratamento e que vinham para consulta eletiva com os oncologistas, eles abriram a possibilidade de fazer essa consulta pela telemedicina. Então, alguns pacientes, eles, para que não precisem se dirigir ao serviço, às vezes muito paciente idoso, ou paciente que mora no interior, que teria uma dificuldade maior de chegar ao serviço, que teria uma exposição maior para vir ao serviço, foi aberto para eles a possibilidade de fazer a consulta pela telemedicina. Então, eles passam os resultados dos exames para os médicos, eles avaliam os exames e avaliam também a necessidade do paciente vir presencialmente ao serviço ou do paciente fazer esse atendimento na sua casa. Essa mudança nas consultas aconteceu também para a nossa equipe multi. Então, a nutrição e a psicologia, né, do Centro de Oncologia, eles passaram também a atender pela telemedicina. Elas fazem ligação para os pacientes, né, chamadas de vídeo para os pacientes. A gente manteve a agenda de atendimentos delas e elas se comunicam com os pacientes agora pela chamada de vídeo. E, assim, a princípio a gente ficou até um pouco temeroso com essas mudanças, né? Achando que os pacientes não iam ter uma boa adesão à chamada de vídeo, ao atendimento à distância. A gente teve alguns entraves no início, a gente tem um número de pacientes idosos no serviço muito grande, então a gente teve algumas limitações, a princípio, a dificuldade de utilizar a tecnologia, a dificuldade de entender como é que poderia fazer uma consulta pelo celular, né? Como é que eu vou conseguir falar com a minha nutricionista, com a minha psicóloga, com o meu médico por um vídeo, né? Mas com o tempo, né, com a gente explicando para eles que não havia prejuízo nessa modalidade de consulta, que não havia prejuízo para o tratamento, nem para a continuidade das avaliações, que fosse feita dessa forma, a gente tem tido uma melhor adesão, né, no último mês. Ainda com relação às consultas, as nossas recepcionistas, elas ligam um dia antes para todos os pacientes para confirmar as consultas. Nessa oportunidade, elas perguntam ao paciente se ele está com algum sintoma gripal. Se o paciente não tiver nenhum sintoma gripal, ela confirma o procedimento ou a consulta para o dia seguinte e orienta o paciente que ele venha ao serviço com apenas um acompanhante, que esse acompanhante também não tenha nenhum sintoma gripal e que ambos estejam em uso de máscara, né? Quando o paciente refere que teve algum sintoma gripal ou que está naquele momento com algum sintoma gripal, a gente passa essa informação para o médico assistente e o médico entra em contato com o paciente para saber a viabilidade do paciente realmente vir ao serviço ou não, a possibilidade de suspensão do tratamento, né, de adiamento do tratamento, de reagendar aquela data ou de reagendar aquela consulta, certo? Quando esses pacientes e acompanhantes chegam ao serviço, né, se eles não tiverem em uso de máscara, por exemplo, é oferecido pelas recepcionistas uma máscara para as pessoas que vêm ao serviço e é também orientado que eles façam a higiene das mãos. Né, a gente aumentou o número de dispensa de álcool na recepção e na sala de infusão para permitir que mais pessoas façam a higiene das mãos e sempre que eles chegam, eles são orientados a realizar a higiene e a colocar a máscara. A gente precisou fazer também algumas readequações físicas no nosso espaço. Né? Então, na nossa recepção, a gente precisou fazer um distanciamento entre as cadeiras. Então, como vocês veem aqui nas fotos, algumas cadeiras elas estão com umas plaquinhas, né, pregadas. Essa plaquinha ela indica que não pode sentar nessa poltrona. Então, a gente permite que o paciente e o seu acompanhante eles sentem de forma alternada nas poltronas, não tendo contato entre eles. Né? E justamente também por ter reduzido o número de poltronas, por ter aumentado o distanciamento entre as pessoas, a gente pede que os pacientes venham com apenas um acompanhante. Aqueles pacientes que são mais jovens, que têm a possibilidade de não vir com acompanhante, a gente prefere que não venha, inclusive. Mas como a gente tem, como eu já falei, a gente tem um grupo mais idoso, né? Eles geralmente vêm acompanhados e a gente pede que venha com um acompanhante só. Como eu falei, a gente aumentou, né, o número de dispensa de álcool, então a gente tem o dispensa que já era utilizado no serviço e a gente aumentou alguns borrifadores com álcool a 70 líquido para permitir que os pacientes façam a higiene das mãos quando chegam. E a gente colocou também aqui na recepção um painel
com algumas orientações básicas para os pacientes oncológicos. Então, quais são os cuidados em casa, os cuidados na sala de recepção, né? Manter o distanciamento, utilizar máscara, fazer a higienização correta das mãos. Então, todas essas orientações que são passadas por telefone e que também são ditas pelas nossas recepcionistas na entrada do serviço, elas também estão descritas nesse painel para facilitar, né, o entendimento de todo mundo que estiver utilizando o serviço. Uma outra medida que a gente fez também foi aumentar também o distanciamento entre as poltronas da sala de infusão. Né? As poltronas elas ficavam um pouco mais próximas e a gente distanciou essas poltronas e tem tentado, né, sempre que é possível pela agenda, manter esses pacientes num distanciamento ainda maior. A gente senta os pacientes inicialmente em cadeiras alternadas e quando não tem a possibilidade, a gente coloca eles nas poltronas mais distantes que tiverem para não haver contato próximo entre os pacientes e acompanhantes, certo? E também na sala de infusão foi aumentado o número de dispenser de álcool para facilitar também a higiene das mãos pelos pacientes e acompanhantes. Na sala de infusão, a gente conta com o aumento do dispenser e a gente tem também uma pia à disposição. Né? Então, sempre que o paciente vai ao banheiro, por exemplo, a gente reforça fora do banheiro que ele precisa higienizar as mãos. Né? A gente oferece o álcool a 70 ou a gente conduz o paciente até essa pia do lado de fora para que ele faça a higiene das mãos. A gente também adotou algumas medidas de segurança que, na verdade, elas já existiam no Centro de Oncologia, mas que elas foram, na verdade, ampliadas para toda a equipe. Né? A equipe da infusão, da sala de infusão, sempre trabalhou com toda a paramentação, por conta do risco mesmo da exposição aos quimioterápicos, certo? Então, a gente usava a máscara PFF2, utilizava gorro, óculos de proteção, capote. E a gente manteve, né, a nossa paramentação, só que essa paramentação ela foi estendida para toda a equipe. Então, hoje, a nossa recepção, elas utilizam as máscaras cirúrgicas de proteção. Todos os médicos hoje, durante as consultas, eles também utilizam paramentação, utilizam capote, gorro, óculos de proteção e máscara. E os agentes de limpeza também, certo? A avaliação de sinais vitais também ela é realizada, né, para todos os pacientes que vão fazer o tratamento. Então, a primeira aferição de sinais vitais ela é feita dentro do consultório, na consulta médica, e após chegar na sala de infusão, os sinais vitais eles são avaliados novamente. Então, a gente observa a temperatura, né, a saturação, e a gente aciona o médico, a gente comunica ao médico sempre que a gente observa qualquer alteração. Uma terceira medida que foi adotada dentro da sala de infusão foi a humanização da sala de infusão. Então, duas medidas principais foram feitas. A primeira foi a aquisição pela equipe, assim como foi mostrado, né, por Ana Pontes na semana passada, e como provavelmente vocês, quem utiliza o nosso serviço, já deve ter visto em outros setores, a gente adotou, né, esse crachá com a foto do colaborador, né, porque diante de tanta paramentação que a gente utiliza, os pacientes acabam esquecendo como nós somos, né? Acabam confundindo, e a gente percebia neles uma angústia quando eles confundiam os profissionais. Né? Às vezes eu estava falando com o paciente, eu saía, chegava outra pessoa e eles continuavam falando como se continuassem se comunicando comigo. Né? Então, eu até partilhei com algumas colegas como foi na primeira vez que a gente utilizou os crachás com as nossas fotos, né? A gente teve paciente que disse, nossa, eu nem lembrava mais como você era, né? A gente tinha pacientes novos que chegaram no serviço no pós-pandemia, que não nos conheceram antes da paramentação, e aí eles chegaram a comentar, e finalmente eu lhe conheço, finalmente eu sei quem você é. Né? Então, a gente vê que são medidas simples, mas que trazem uma diferença muito grande, né, no nosso trabalho e na interação dos pacientes conosco. E ainda uma segunda medida de humanização que foi utilizada aqui no Centro de Oncologia foi a utilização das televisões da sala de infusão. Né? Antes da pandemia, a gente utilizava a televisão em noticiário, em programas de entretenimento que acontecem, né, nos mais diversos canais. E aí, quando chegou a situação da pandemia, a gente começou a perceber uma massificação das informações relacionadas ao Covid.
E a gente percebia uma angústia nos pacientes, sabe? Alguns chegavam a relatar para a gente: ai, nossa, eu não aguento mais ouvir sobre isso. Cada vez que eu assisto essas reportagens, eu fico mais nervoso, eu fico com mais medo. Eu tenho medo de pegar, eu tenho medo de morrer. E aí a gente decidiu não utilizar mais os noticiários aqui na sala. Então, desde março, mais ou menos, ou início de abril, a gente começou a colocar música. A gente utiliza o canal de música da própria televisão, né, da empresa de canal a cabo, e a gente começou a utilizar a televisão dessa forma. E a gente percebe uma tranquilidade maior nos pacientes. Alguns chegaram a agradecer, né, a gente. Ai, gente, obrigada por não colocar mais naquele noticiário. Obrigada por permitir que a gente fique aqui num momento de relaxamento. Né? Então, a gente percebe que tem surtido um efeito bem, bem interessante com eles. Ainda uma outra medida, né, que a gente adotou foram algumas mudanças nos nossos protocolos de higienização. Então, hoje, a gente não. A sala de infusão ela é higienizada logo após o uso, né? Então, a gente não permite que dois pacientes utilizem as poltronas de forma consecutiva. Então, uma vez utilizada a poltrona, ela é toda higienizada para que outro paciente utilize, certo? Então, foi uma das mudanças que a gente fez. Antes disso, a gente fazia a infusão e a sala era toda limpa. Né? Então, às vezes acontecia de um paciente sair e de outro paciente chegar para uma heparinização, por exemplo, que é um procedimento muito rápido. Né? O paciente chegava a fazer a heparinização, saía, a gente colocava outro paciente para dentro. Então, hoje a gente tem evitado isso, né? Os pacientes não utilizam mais as poltronas de forma consecutiva, enquanto ela ainda não for limpa, enquanto ela ainda não for higienizada. E outra mudança com relação ao fluxo de higienização foi com relação aos consultórios. Né, os consultórios também, antes da pandemia, eles eram limpos após as consultas. Finalizaram as consultas, ele era todo limpo e ficava pronto para o próximo médico, para o próximo atendimento. E hoje a gente tem feito um fluxo novo, né, em que os consultórios eles são trocados a cada 2 horas. Então, o médico chega para o atendimento, ele utiliza o consultório por 2 horas, ele troca de consultório, vai para um consultório limpo, a higienização entra, faz toda a limpeza do consultório, inclusive limpeza das superfícies, e após as outras 2 horas, o médico faz a troca de consultório para que a gente evite a contaminação dos pacientes e para que traga proteção para os profissionais também. E aí eu vou trazer para vocês, dividir com vocês agora também, as principais dúvidas que a gente via nos nossos pacientes, principalmente no início da pandemia. Né? Hoje a gente conseguiu estabelecer com eles uma comunicação muito melhor, né? A gente percebe eles mais seguros, a gente percebe eles com menos medo de vir ao serviço, mas no início eles faziam diversas perguntas. E eu trouxe as principais, né? Uma das perguntas que eles faziam muito é se era mais seguro eles ficarem em casa. Com toda essa campanha do fica em casa, fica em casa, fica em casa, a gente percebeu um temor muito grande dos pacientes em sair de casa para precisar vir ao serviço fazer o seu tratamento. Então, a gente sempre colocou para eles que a campanha é de ficar em casa, a campanha é de não se expor, mas a campanha fala também que fique em casa, só saia se for estritamente necessário. E o tratamento, a continuidade do tratamento é estritamente necessário. Né? Não dá para a gente, principalmente para uma pandemia na proporção que a gente está tendo, em que a gente não tem previsão de fim, a gente não tem previsão de quando vai terminar, né, o isolamento, por quanto tempo mais nós vamos precisar ficar em casa. Então, não dá para pedir para um paciente oncológico, um paciente que está com continuidade do tratamento, que ele interrompa o seu tratamento, né, para esperar a pandemia passar. Então, o paciente oncológico não é um paciente que pode esperar. É um paciente que precisa continuar, é um paciente que precisa fazer o seu tratamento. Então, fique em casa e só saia se for estritamente necessário. E continuar o tratamento é estritamente necessário. E aí eu respondo também a segunda pergunta, que era a pergunta que eles mais faziam a gente. Eu vou precisar interromper meu tratamento? Não. Nem vai precisar e nem deve. Né? Não, a gente não pode, como eu falei anteriormente, a gente não pode
pedir que o paciente oncológico espere a pandemia passar para dar continuidade ao seu tratamento. Né? A gente não pode deixar parar. Inclusive, a gente precisa ser uma peça importante no convencimento e na segurança do paciente para que ele continue o seu tratamento. Né? Na nossa experiência aqui do Centro de Oncologia, nós não tivemos nenhum paciente que desistiu do tratamento por medo, né, por receio de sair de casa. No início, a gente percebia eles muito apreensivos, com muito medo de se expor, com muito medo de como seria, né, sair de casa para me fazer o tratamento. Eram muitos questionamentos. Quando eu chegar aí, eu vou ser logo atendido. Quando eu chegar aí, eu vou entrar logo, né? Principalmente os pacientes que não conheciam o nosso serviço, que estavam vindo aqui pela primeira vez, ou os pacientes das heparinizações, né? Eles ligavam perguntando, eu posso deixar para fazer a heparinização só depois? A gente, não, pode vir, aqui está seguro, né? A gente está tomando todas as medidas de segurança para que vocês venham. E ainda uma outra pergunta, se eu precisar de um atendimento de urgência, o que eu faço? Né? A gente tem visto, não só para os pacientes oncológicos, mas para os pacientes com problemas cardíacos, pacientes com outros problemas respiratórios, essas pessoas com medo de procurar urgência. Né? Essas pessoas com medo de buscar o atendimento médico, pelo medo de sair, pelo medo de se expor. E a orientação que a gente sempre dá é que venham. Né? O nosso serviço é um serviço que hoje ele faz uma separação dos pacientes. Os pacientes com síndrome gripal, eles são atendidos num fluxo diferente dos outros pacientes. Eles ocupam um espaço físico diferente. Então, não deixe passar, né? Aquela febre que eu estou sentindo, a diarreia intensa, o vômito intenso que pode se tornar uma desidratação, por exemplo, né? A febre que pode ter um fator, pode ter uma infecção, inclusive, associada. Então, não negligenciem a vida de vocês, né? Que a gente possa ter, enquanto profissional, que a gente possa ser esse elo de segurança para o paciente, né? E que eles se sintam seguros para vir ao nosso serviço, que eles se sintam seguros para buscar o serviço de urgência e que eles não se permitam piorar um quadro, né? Um quadro clínico por conta do medo. Eu aproveito, né, a oportunidade, né, daqui a pouquinho eu abro para os questionamentos, eu abro para as perguntas, mas eu queria aproveitar a oportunidade, né, para divulgar para vocês a palestra da semana que vem, né, que vai acontecer no dia 7 de julho, também às 16h30, da minha colega Larissa Elias, que vai falar sobre a reorganização e reestruturação do centro cirúrgico na pandemia por Covid-19. Gostaria de abrir agora para os questionamentos, para as perguntas.